Começando na mira, informação, verdade na tela da nossa TV Vale das Artes, canal 16 do analógico e 8 do digital. Vem comigo que na próxima hora nós vamos discutir a cidade de Peruíbe e região e país, tá? Daqui a pouco, ó, sai uma pesquisa tracking aí do Datafolha e do Ibope que coloca a presidenta Dilma Rousseff em primeiro lugar, já fora da zona de empate técnico perante o candidato Aécio Neves. Mudando aí o perfil da campanha. Daqui a pouco tem um debate que nós gravamos, há pouco nós invertemos a ordem, com o vereador Luiz Maurício e Ricardo Correia. Um do PSDB, outro do PT, debatendo e discutindo aí o futuro do país. Aqui no Na Mira, informação, verdade, cada um dando seu posicionamento. Ó, acumulou de novo os prêmios do Na Mira, facebook.com/programa Na Mira, e aí você curte lá os nossos posts, enfim, tudo que você precisa saber aqui sobre como participar da promoção é lá. Hoje eu tô acelerando porque daqui a pouco tem debate no Na Mira Informação Verdade. Ó, é o seguinte, presta bem atenção. A crise hídrica no país, né? No país não, nosso estado e também no país, tem lugares aí que a situação tá feia. Pela falta de planejamento de nossos gestores públicos, colocou aí uma situação deveras complexa para as pessoas. Grande parte da população e grande parte dos empresários, do empresariado, vem procurando soluções diferentes para resolver essa questão. Vamos ver essa matériazinha aí rapidinho e já já a gente volta com Na Mira Informação Verdade na tela da sua e da nossa TV Vale das Artes, é claro. O que você está fazendo para economizar água? Dona Nísia é um exemplo a seguir. Toda a água que ela utiliza para lavar roupas e verduras é reaproveitada. Eu aproveito toda a água da máquina. Então eu guardo as que eu vou tirando, que são mais limpas, para serem reaproveitadas na higienização de nova quantidade de roupa. E as mais sujas eu lavo aqui a área, eu aproveito no sentido de lavar os panos de chão, os tapetes que são mais sujos. E a economia não fica só dentro do apartamento, não. Como ela também é síndica, o jardim do prédio é regado apenas 2 ou 3 vezes por semana. Para este empresário, a consciência ecológica representa lucro. Ele tem uma empresa de lavagem de carros a seco. Para o consumidor, o preço é o mesmo da lavagem convencional. Para o meio ambiente, uma grande economia. 300 litros de água é o que gastam os lava-jatos comuns em um carro. Com apenas 300 mililitros, é possível limpar o automóvel diluindo nesta quantidade de água um produto de limpeza. O produto, ele amolece a sujeira, então com um pano próprio a gente tira a sujeira e depois com o segundo pano seco a gente vai fazer o acabamento. Ele não tem nenhum perigo de arranhão na pintura, nenhum. Esta fábrica de pisos e cerâmicas resolveu investir em um sistema de aproveitamento total. A água utilizada na empresa passa por um processo de decantação para ser limpa e reutilizada. O sistema é um sistema bem simples. Ele é composto por 4 etapas. É a captação da água, é o tratamento, que é feito em 3 tanques de decantação, é o bombeamento da água limpa e o armazenamento da água. O investimento de R$100 mil já deu resultado. Economia de R$ 1.400 na conta todos os meses. De acordo com o empresário, o novo sistema permite um planejamento melhor. Quando faltava água, a gente não podia produzir, né? Então, hoje a gente já tem uma perenidade no fornecimento da água em função de ter essa recirculação, né? O reaproveitamento da água. Tá aí, essas são soluções que o cidadão acaba buscando pela incompetência dos gestores públicos. É incrível como nesse país
nós temos uma classe política de qualidade técnica tão ruim. E ainda tem gente que defende esses camaradas aí. Olha, eu vou falar pra você, é uma vergonha, viu? Ó, continuando, preste bem atenção. Você saiba que o Código Brasileiro de Trânsito mudou. As multas estão mais severas e a penalização pelos crimes do trânsito ainda, ó, gigante. Acompanhe essa matéria no Na Mira Informação Verdade e vê se você fica esperto aí, meu filho. E tome cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque a situação não tá pra brincadeira, não. Enquadra aí no Bico do Urubu e na Boca do Jacaré e já voltamos com o Na Mira Informação Verdade. Daqui a pouco, Tuca Fumagalli aqui presente para falar como foi a sessão da Câmara de Peruíbe de ontem, fazer uma análise da nota, meu filho, que semana passada você não deu a nota. O charme desse quadro é da nota, você não deu a nota. Coloca aí e já a gente volta com mais Na Mira Informação Verdade. Só este ano, 560 pessoas morreram em acidentes de trânsito que podem ter sido provocados por ultrapassagens indevidas. E a Polícia Rodoviária Federal já autuou até o dia 30 de setembro quase 230 mil motoristas por forçar ultrapassagem ou por tentar adiantar o veículo em locais proibidos. A partir de 1º de novembro, essas infrações vão receber punições mais rígidas. Quem ultrapassar em locais proibidos, como pontes, curvas ou em faixa contínua, vai receber multa de R$ 957. A mesma multa vai ser aplicada para ultrapassagens pelo acostamento. Forçar ultrapassagem perigosa vai custar R$ 1.915. O mesmo valor das multas para quem disputar os chamados rachas ou pegas. O motorista flagrado disputando essas corridas pode pegar até 3 anos de prisão. Se alguém se ferir, a pena pode chegar a 6 anos. E em caso de morte, a prisão pode ser de 10 anos. O rigor maior nas punições para infrações de trânsito vai se somar a medidas como as campanhas de conscientização sobre o risco de acidentes. O objetivo é mudar o comportamento dos motoristas. Isso vai partir de algumas situações. Nós temos que ter estradas boas, que está sendo já promovido pelo governo federal. Temos que ter campanhas educativas, que o Ministério das Cidades é um grande parceiro e produz muitas campanhas, e campanhas educativas com incisão, mostrando que o acidente acontece e qualquer um pode morrer nele. E a fiscalização rigorosa por parte dos órgãos de fiscalização. Para isso, as leis mais rigorosas nos dão respaldo. Dá respaldo à polícia poder ser mais rigorosa ainda na fiscalização do condutor imprudente. Tá aí medidas como essa que o Código Brasileiro de Trânsito começa a trazer e a valer a partir do dia 1º de novembro, usa a técnica já clássica de pesar no bolso do cidadão para ver se ele toma juízo, viu, Tuca? E vai dirigir direito. E isso é muito importante para que as pessoas saibam. Olha, a multa subiu, a penalização pelos crimes de trânsito ficaram terríveis. Você tem que ter consciência. Ultrapassagem, que antes era algo que ainda tinha uma certa forma de interpretação, devido ao alto número de acidentes, se tornou aí algo pesado. Então você aí saiba que a partir do dia 1º de janeiro, você responde ainda de forma mais enérgica perante as leis brasileiras de trânsito, que está mais pesada, tá bom? Ó, daqui a pouco no Na Mira Informação Verdade, como foi a sessão da Câmara nessa quarta-feira. Você sabe que toda sexta você tem o balanço de como foi a sessão da Câmara. E o Na Mira Informação Verdade na redapé não. Aqui a gente mostra tudo o que aconteceu. Daqui a pouco também um debate com os representantes máximos do PSDB e do PT na cidade de Peruíbe. Frente a frente, Ricardo Correia e Dr. Luiz Maurício. Daqui a pouco no Na Mira Informação Verdade. Além disso, nós temos aí mais discussões e temas importantes que vamos levar a conhecimento de toda a população. Vamos tomar uma aguinha e já voltamos com mais Na Mira Informação Verdade. Olha, a segurança da tua família e de seus entes queridos é coisa séria. Por isso, eu não brinco aqui não quando eu vou anunciar uma empresa, não. Eu quero uma empresa que vai dar segurança e qualidade no serviço de segurança.
Por isso, eu indico a Alarmes Mega. A Alarmes Mega está instalada na cidade de Peruíbe há mais de 20 anos. Além disso, ela atende diversos lugares da Baixada Santista com propriedade e profissionais altamente qualificados. Na Alarmes Mega não existe serviço terceirizado. Os funcionários são funcionários próprios, por isso eles conseguem oferecer um serviço todo personalizado. Olha, a Alarmes Mega conta com o carimbo de segurança do Namira Informação Verdade. Procure o pessoal da Alarmes Mega, faça um orçamento sem compromisso, pois lá é um lugar que prioriza você, a sua família e os seus bens. Alarmes Mega, tradição em segurança. Escola Técnica Dimensão e Escola Infantil Caminhos do Sol. A Escola Técnica Dimensão e a Escola Infantil Caminhos do Sol fazem parte do Grupo Dimensão. Lá, os profissionais são extremamente capacitados e usam o sistema de ensino campeão no Brasil, o Sistema de Ensino Max. Lá, ele vai preparar o teu filho para o mercado de trabalho, para o vestibular, com máxima qualidade e profissionalismo. Quer um futuro de qualidade para o teu filho? Não perca tempo. Escola Técnica Dimensão e Sistema de Ensino Max. E claro, pro teu pimpolho, não esqueça, Escola Infantil Caminhos do Sol. Você que precisa de ração, acessórios, remédios e todo um atendimento especial pro seu melhor amigo, pro teu animalzinho, não existe outro lugar em Peruíbe, meu amigo. Eu estou falando da Casa de Ração Big Dog. Lá, o Fernando Reclate e sua equipe que conta com o Tuca, o Márcio Pernice, o Marcelo Pernice, toda a turma lá vai dar um atendimento diferenciado para você. Lembrando que lá agora tem consultório próprio para atender o seu animalzinho com extrema qualidade e carinho. Pensou em ração, pensou em remédios, pensou em acessório, pensou em tudo para dar mais conforto e carinho pro teu melhor amigo, é a Big Dog, meu amigo. Não perca tempo. Big Dog com Fernando Reclate. Fala que você viu a propaganda aqui no Namira Informação Verdade. Texas Hold'em Poker aqui em Peruíbe. Você que gosta de jogar poker e não tinha um lugar adequado para você ir, não perca tempo. Conheça o pessoal da Texas Hold'em Poker. Lá você vai encontrar um lugar aconchegante, com ar-condicionado, com bar de altíssima qualidade, um lugar elegante, um lugar aprazível. E claro, você lá toda semana pode encontrar os maiores jogadores de pôquer de Peruíbe no Texas Hold'em Poker. Você que gosta de um pôquer, tá esperando o quê? Procura lá toda a equipe desse estabelecimento que já está sendo um sucesso na cidade. Quer matar a vontade de jogar pôquer? Um lugar aconchegante, um lugar família. Texas Hold'em Poker, aqui em Peruíbe. Visite! Você que procurava uma opção para comer uma comida nordestina tradicional e não tinha, agora tem. Ali na Avenida Barão de Mauá tem um restaurante Bisonho. São pratos típicos, tradicionais, feito por um chefe nordestino de verdade. Você quer ver o seu paladar aguçado, comer a comida nordestina tradicional, verdadeira e original? Agora em Peruíbe tem Restaurante Bisonho. É muito fácil chegar lá. Fica na Avenida Barão de Mauá, no Hotel e Restaurante Pousada Barão de Mauá. Vai pra lá. Terralplan, corretora de seguros, planos de saúde, planos odontológicos, seguro, seguro de vida e profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, pronto para atendê-lo dentro de suas necessidades. Pensou em plano de saúde, plano odontológico, seguro, seguro de vida? Procure os profissionais da Terralplan. Aqui o know-how principal é a satisfação do cliente. Voltamos com o Namira Informação Verdade na tela da sua TV Vale das Artes. Show de prêmios é no Namira Informação Verdade, facebook.com/programa Namira. Curta a nossa página, 4.180 curtidas. O negócio só sobe, meu filho. Curta lá e dê o seu palpite e ganhe prêmios. O Namira Informação Verdade dá prêmios, tá bom? Ontem, deixa eu falar um negócio pra você. Vira aqui, Casca, vem pra cá. Vou dar a pauladinha na lomba do dia. Ontem, no programa de quarta-feira, uma senhora me liga, vem pra cá, ela me liga e fala assim, que
eu falei que os políticos são farinha do mesmo saco. Frase essa que eu repito no debate aqui hoje. Eu sei o que vai acontecer no debate, porque, meu filho, nós gravamos antes. Uma mulher ligou porque eu falei que os políticos, os candidatos são farinhas do mesmo saco. Ela me ligou, Tuca, ouve só, falou assim, olha, você é jornalista, você não pode dar a sua opinião. Eu falei, opa, como assim? Isso é a principal característica desse programa. É eu dar minha opinião, como é que eu não posso dar minha opinião e falar que os políticos são farinha do mesmo saco? Ela ficou revoltada, mulher. Provavelmente ela deve ter um carinho por algum desses candidatos que estão aí. Então deixa eu falar uma coisa para a senhora que me ligou ontem, não quis nem se identificar. Primeiramente, e isso eu posso falar, porque eu não devo nada para ninguém. Eu faço esse programa enquanto eu tiver liberdade de dar minha opinião, concorde ou não. Se você não concorda com a minha opinião, pega o teu controle remoto e mude de canal. Vai pôr lá na TV Litoral, vai lá assistir o Rubens Rivelino, o Bom Tempo, o Tamer Júnior, vai assistir lá. Você não é obrigado a gostar. Agora aqui eu dou minha opinião sim, o programa é meu. Eu emito a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho farinha do mesmo saco. É muita hipocrisia. Vocês, quer dizer que quando eu falo que a prefeita Ana Preto, o governo é ruim, eu posso dar minha opinião. Na hora que eu vou falar de outro, que algum de vocês gosta, eu não posso dar minha opinião. Eu gosto de dar minha opinião, sim. Eu não gosto de saber. O que eu não gosto é de ouvir puxa-saco de político. Então, preste bem atenção, minha filha. Vou deixar uma coisa bem clara para você que me ligou. Se você for me ligar para fazer uma denúncia, para fazer uma crítica positiva, né? Uma crítica que vai ajudar a melhorar os erros que a gente está cometendo, me ligue, dê o seu palpite, continue me assistindo. Mas se for para me ligar, para puxar saco de político, para falar que ficou com o dó que falou de alguma coisa, minha filha, mude de canal e não me assista mais. Eu não tenho que fazer média com você nem com ninguém. Eu dependo dos meus telespectadores, sim, mas dos meus telespectadores que gostam do meu trabalho entendem o meu trabalho. Telespectador que se sente milindrado porque eu falei que político é farinha do mesmo saco, que político A é ruim, que político B é bom, não me assista. Não preciso de você. Aqui eu não faço esse programa para sair candidato, não faço esse programa para fazer política. Eu vivo de fazer esse programa e de analisar as coisas como elas são. Eu não alivio a bunda de pato. Quem alivia a bunda de pato é lagoa. Não fui desmamado por garapa, não tenho para fazer média com ninguém. Não fui desmamado por garapa, rapaz. Eu mamava nos peitos da minha mãe, com um peitão grande. É um peito grande. Eu deitava do outro lado. Aqui era o berço e a minha mãe deitava aqui. Então ela jogava o peito. Eu pegava no alto, eu dava mortal e pegava no alto. Aí, mamava e jogava do outro lado. Então, pelo amor de Deus, eu tenho tanta coisa importante para fazer. Tenho que denunciar esse UPA que falta médico. Tenho que denunciar, ajudar a população num monte de problema que tem. A senhora me ligar, não sei nem quem é, me ligar pra vir falar que eu não posso falar, vai dormir, minha filha. Não perca seu tempo ligando pra mim. Eu não perca, olha, nem encha meu saco se for aí pra você defender político. Eu até hoje, olha, até cortam a câmera aqui. Acompanha eu, filho, já entendi. Não me ligue mais, pelo amor de Jesus Cristo, para puxar saco de político nenhum. Seja ele de nível federal, estadual ou municipal. Não ligue, não perca seu tempo, que eu não estou interessado. Estou interessado sim em mostrar a verdade e o problema da população, tá bom? Sessão da Câmara Municipal de Peruíbe, polêmica. Tuca Fumagalli, o nosso repórter técnico, aquele que olha a sessão da Câmara com um olhar diferente, esteve presente e vai contar pra gente como é que foi. Vamos ver a matéria. E Tuca, vem aqui comentar aqui no Na Mira, informação verdade.
empresas terceirizadas, com fornecedores, faltando medicamentos, faltando serviços, troca de empresas através de contratos emergenciais, essas empresas tendo o contrato rescindido por causa de falta de pagamento, e a gente percebe realmente um grave problema acontecendo. Existe uma comissão de inquérito nessa casa que, infelizmente, a Prefeitura não forneceu ainda, depois de praticamente 2 meses, a documentação necessária para que os membros da comissão possam fazer a apuração devida. E aproveitar que o Gerson que está presente, o próprio Kiko, que não sei se é verdade ainda, mas recebi informação que a partir de hoje você é o novo secretário jurídico da Prefeitura. Se for verdade, meus parabéns e que tenha sucesso nessa empreitada e que já leve uma demanda a partir de hoje para que forneça a essa casa a documentação da comissão de inquérito do orçamento. Nós queremos analisar essa casa, nós vereadores queremos analisar o porquê que está faltando dinheiro da Prefeitura para cumprir suas obrigações. É importante que esses documentos, a documentação seja fornecida e seja fornecida no formato eletrônico que nós pedimos para que seja feita a filtragem necessária na investigação. Câmara na Mira, trazendo agora informação do vereador Luiz Maurício, que falou sobre o assunto da denúncia junto ao Ministério Público com relação aos pagamentos equivocados dos médicos, né? Como é que está a situação, vereador? Então, Tuca, ontem nós recebemos aqui na Câmara um ofício do Ministério Público, onde ele informa que acatou a nossa denúncia e instaurou um inquérito civil para apurar esses pagamentos indevidos, o montante disso e, se o caso, pedir o ressarcimento ao erário, que com certeza isso vai ocorrer. Isso pode gerar uma improbidade administrativa, no caso aí do Executivo? Com certeza, confirmado esses fatos, que na verdade foi até confessado pelos próprios servidores do município numa audiência pública aqui na Câmara, e isso vai acarretar um ajuizamento de uma ação de improbidade e podendo até obrigar a prefeita a ressarcir o erário. A denúncia foi feita, inclusive, aqui numa audiência pública na Câmara de Peruíbe, pelo próprio assessor do secretário, então o secretário de Saúde. Isso, eu estava presente na audiência pública, até estranhei no momento a fala do secretário, eu refiz a pergunta, né, e quando confirmado nós pedimos a gravação da audiência que foi gravada aqui na Câmara, e aí houve uma articulação junto aos vereadores, 8 vereadores assinaram essa representação ao Ministério Público, e ontem chegou essa informação do acatamento. Sobre saúde, no PPA de 2014, de janeiro, no PPA da saúde, estava lá 47 milhões e algumas coisas, alguns cruzeiros lá, para se gastar na saúde. De janeiro a dezembro de 2014. Por que foram gastos em 5 meses e meio, 6 meses, os 47 milhões? E muitas das vezes nós temos que ir aqui nessa casa fazer dotação de verba para cobrir alguns pontos que está pejorativo na saúde. Sim, vereador. Presidente, como eu vou me limitar ao que o presidente informou no início, que deveria ser assunto ligado a royalties, ok? Mas eu posso, a qualquer momento, se for convocado ou não, prestar as informações que Porque a pergunta não é pertinente Foi previsto, mas eu estou à disposição para depois apresentar qualquer informação do objetivo. Obrigado. Só citei porque está aqui. Educação, saúde e voz. Eu sei disso, que o assunto não está relacionado ao requerimento. Peço desculpas. Obrigado, Gerson, pela presença. Uma questão referente aos voos é que a quilometragem da cidade frente ao mar, ela entra no cálculo dos valores a serem recebidos. Nós temos em torno de 7, 8 quilômetros aqui, mas nós temos em torno de 20 quilômetros, se for contar essa parte da Jureia, da nossa divisa com o Iguape.
Então eu pergunto, o Peruíbe hoje recebe apenas por essa frente, a informação que eu tenho é que o restante dos 20 quilômetros que estão no nosso município, que recebe a Fundação Florestal. Confere essa minha pergunta, secretário? Olha, como eu disse que é um assunto muito complicado, eu tenho um mapa que foi feito pelo IBGE, onde ele traça várias linhas horizontais e verticais, que talvez um técnico da ANP pudesse dar essa explicação. Eu acredito, pelo que eu tenho visto, pelo menos no mapa, na cartilha onde eles fizeram, não são claros, que deveríamos receber sim de toda essa área. Por isso mesmo que a gente fala de confrontante. Então, eu acredito que sim, nós deveríamos receber. Agora, como eu disse, o cálculo para o percentual para receber é muito complexo, mas eu vou buscar essa informação, tenho certeza disso, porque realmente acho que todos queremos saber se vamos receber, quantos vamos receber mais de royalties, se esses postos que estão distantes irão entrar no cálculo, mas é muito difícil. O estudo do IBGE é muito complicado, muito complexo, mas até sugiro, meu vereador, talvez eu consiga um técnico da ANP, eu acho que não é tão difícil assim, para que a gente faça uma reunião com todos os vereadores e o executivo, para que a gente entenda melhor sobre esses cálculos, sobre os repasses de royalties. Porque tem mais um minuto para... Eu cheguei a várias reuniões da Progás, né? As cidades que da Progás. E eu vi esse tipo de conversa, sabe? Que Peruíbe era contemplado só que nessa área, que é a área da Judéia, mas para lá não estaria sendo incluído como Peruíbe. E quem estaria recebendo dinheiro seria a Fundação Florestal. Eu acho que é importante, porque lá também é Peruíbe. Nós temos que preservar aquilo. Nós que gastamos para preservar aquilo. Não é verdade? Então é importante que, se realmente for aí, que luta, vamos tentar lutar, unir a população para lutar, para a gente conseguir que recebamos então os royalties até a divisa com a nossa capacidade de Seriquara. Acho que, se for pelos cálculos aí, triplicaria o valor. Eu sei que é uma coisa complicada, política também, mas acho que a gente deveria buscar essa informação. Eu conto com o seu apoio nesse sentido. Com certeza, e buscar essas informações, e se realmente tivermos o direito, vamos buscar esses direitos. Esse foi o Câmara na Mira desta quarta-feira, dia 21 de outubro. E nós sempre estaremos por aqui, toda quarta-feira, levando até a população de Peruíbe o que acontece aqui na Câmara Municipal de Peruíbe. Tuca Fumagalli, Pois eu não. vi que a sessão da Câmara foi polêmica. Eu quero que você faça um balanço pra gente. Ela foi polêmica, mas para surpresa não foi tanto. Porque, na verdade, vamos anotar aí, Gê, eu vou passar daqui a pouquinho o nome dos vereadores que faltaram na sessão da Câmara novamente. Eu falei, você viu que eu falei do regimento. E alguns vereadores faltaram e mais. Tem vereador que sai durante a sessão e vai embora. No meio da sessão, 2 ou 3 vereadores se ausentaram do plenário. Vou pegar no Quem foi que se ausentou? Eu vou pegar o nome direitinho e tal, e eu vou falar com certeza para vocês. Mas eu notei a falta de pelo menos uns 3 vereadores antes do final do término da sessão ordinária da quarta-feira. Certo. O que você achou dessa sessão aí? Quais Olha, foram os temas debatidos? positivo, por exemplo, foi em atendimento ao requerimento feito pela Câmara Municipal. Lá compareceu ao secretário de Fazenda, o Gerson, para prestar informações a respeito de onde são usados os recursos vindos dos royalties de petróleo. E ele explanou dizendo que cumpre a lei ainda de 1991, que está em vigor ainda, né? E os royalties de petróleo na cidade de Peruíbe, assim como na maioria das cidades, os recursos são usados na infraestrutura municipal e também nas obras. E fica difícil para a prefeitura saber exatamente quanto foi usado, aonde foi empregado cada centavo desse recurso. Então a coisa fica meio nebulosa, não dá para se
saber exatamente onde foram aplicados os recursos. Falou, não disse nada. Né? Que na verdade a prefeitura cumpre uma lei que já está ultrapassada de 1991, porque o governo federal até é responsável por essa essa dúvida, porque o governo federal, na verdade, diz que a presidente Dilma, né, estabeleceu que 75% dos royalties de petróleo seria usado para educação e 25% para a saúde. Só que isso de acordo com a lei 12.858. Só que essa lei, Cris, ela não está em vigor ainda. Então, na verdade, não é obrigação do município pegar os 75% e seguir essa lei. E seguir. Foi até sugerido pelo vereador De Paula que a cidade poderia se fazer uma lei, até a vigência dessa 12.858, para que se destinasse realmente nesses mesmos percentuais aqui na cidade de Peruíbe, o que eu achei uma boa ideia. Uma outra questão também levantada lá pelo doutor Luiz Maurício foi o anúncio, né? O anúncio do aceite do Ministério Público, o aceite da denúncia com relação àqueles pagamentos equivocados feitos e denunciados pelo até então Nilson, né? O Nilson, né? Conhecido na imprensa como Protocolão, foi o caso conhecido. Foi o Nilson, o que era assessor do secretário de Saúde. E o Ministério Público aceitou, né? E o que pode gerar agora será aí um processo civil. Desencadeou, né? Verdade. Pode gerar um processo civil, que vai gerar com certeza, pelo menos essa é a informação que o doutor Luiz Maurício falou, e pode vir aí até uma improbidade administrativa por conta da prefeita. Uma novidade também na Câmara Então, protocolão, só para entender aqui, o pessoal de casa entender. Aquele escândalo. Aquelas denúncias. Daquelas denúncias que o Nilson, para quem acompanha o Namira, saiba, que o Nilson foi e disse que o médico trabalhava 24 horas. Na audiência pública. Trabalhava 24 horas. E o município pagava 30. E ele tinha orgulho de dizer que ele não criou o monstro. Virou aquele escândalo que todo mundo viu na cidade, chamado o Protocolão. E foi dada entrada ciência ao Ministério Público, ele aceitou a denúncia e agora vamos ver Parabéns aos vereadores. Agora, tem uma novidade aí. Ontem, inclusive, saiu uma portaria, deve sair no próximo boletim oficial, já da nomeação do Dr. Alexander Veiga Mingroni, o nosso conhecido Kiko, como secretário de Justiça, vamos chamar assim, ou secretário jurídico da Prefeitura Municipal. No próximo boletim oficial deve vir aí a nomeação oficial do Alexander Veiga Mingroni. Eu vou me posicionar quanto a isso, a partir do momento que já tiver publicado tudo, eu vou dar minha opinião, o que eu acho sobre isso. O que eu acho, é a minha visão. Tuca, de modo geral, para concluir. Só para você falou a respeito do jornalista dar opinião, o jornalista tem que opinar sim. Ele não pode opinar na notícia, ele não pode distorcer a notícia e colocar a notícia como ele quer. Mas, na verdade, a opinião de um artigo, de uma matéria, tem que opinar até para dar uma orientação para as pessoas. Agora, com relação à notícia como fato, esse sim não pode ser distorcido e nem ser levado de um lado ou de outro. Tá? Ô, Fumagalli, quero que você me diga a nota dessa sessão. Olha, a nota, pela ausência de alguns vereadores antes mesmo do término da sessão da Câmara de ontem e pela falta de alguns vereadores à sessão que deveria estar lá, e a Cascavel está anotando aí, nós vamos saber quanto está sendo descontado de cada legislador. Eu dou a nota 7 para a sessão da Câmara de ontem. Infelizmente, devido aos vereadores terem se ausentado do plenário antes do término da sessão e a ausência de alguns vereadores. Tá certo, ó. Muito obrigado, Tuca. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com um debate aí, PT e PSDB, com os principais nomes dos partidos. Olha lá, o Ricardo já está chegando lá, o Ricardo. Na TV Vale das Artes. Luiz Maurício. Já estão afiando a faca lá. Já a gente volta.
Big Dog, rações, pet shop e medicamentos em geral. Tudo que o seu animal precisa, você encontra aqui na Big Dog. Rações de todas as marcas, medicamentos, pet shop, acessórios e diversas opções que colocam o seu amigão em primeiro lugar. Agora com um consultório próprio. Big Dog, big no tamanho e pequeno no preço. Você quer um lugar para uma pausa, para um lanchinho? Visite a Café Mania, na rodoviária de Peruíbe, no bairro Estação. São lanches, salgados, doces, café e sucos, em um ambiente amigável e acolhedor. Quer comer um lanchinho e tomar um café? Venha para o lugar que é uma verdadeira mania. Café Mania, na rodoviária de Peruíbe. Você sabia que volantes ruins, ressecados, quebradiços são responsáveis por acidentes em todo o país? Além disso, com o volante em péssimo estado, você pode correr o sério risco de levar multa, tendo assim um grande prejuízo. Por isso, procure a Casa do Volante, onde você encontra toda a linha de volantes nacionais importados, volantes revestidos em couro, manoplas, acionadores de buzina, cubos, airbag, restauração de airbag, restauração da tampa da bolsa do airbag da linha Chevrolet. A equipe Casa do Volante está pronta para atendê-lo e apresentar através de uma minuciosa consultoria as melhores opções em volantes de Peruíbe. Casa do Volante. Vá visitar. Na Churrascaria Nova Tradição, você tem uma série de opções em self-service, mais que exclusivo. Além disso, temos churrasco que vai lhe deixar com certeza com água na boca. Seu paladar merece todo o carinho e atenção. Por isso, venha para a Churrascaria Nova Tradição. Churrascaria Nova Tradição. Magadi, artesanato, decoração, colchões, cortinas, tapetes e rendas, persianas motorizadas com controle fixo ou remoto, móveis e lustres feitos com conchas direto das Filipinas. Hibiscos entalhados em madeira, óleos gregos e artesanatos vindos direto da Ásia. Tudo para deixar a sua casa mais bonita e elegante. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Magadi, bom gosto, qualidade e preço. Atenção, atenção! Pensou em fazer ensaio fotográfico? Faça com a Giovana Reia, fotógrafa profissional. Ensaios femininos, de casal, masculinos, bebês e gestantes. E está valendo a promoção com preço especial para ensaio feminino ou masculino. Inclui maquiagem com uma profissional, Giovana Reia. Ligue 996 19 90 55. 996 19 90 55. E saiba mais. Ó, hoje quem vai falar pra gente a respeito do diferencial da Terralplan e apresentar os produtos e serviços é o meu amigo Richard. Richard, seja bem-vindo ao Vale Tour. É isso aí, Kristen. A Terralplan o pessoal já conhece, bastante tempo na cidade. Aqui você tem profissionais altamente qualificados para atender toda a demanda da sua família, da sua empresa. O que vocês precisarem, plano de saúde, plano odontológico e todos os tipos de seguro, vão encontrar profissionais altamente qualificados para atender. A gente sabe, Richard, que saúde é coisa séria e é muito importante na cidade de Peruíbe a gente ver uma demanda cada vez maior a respeito de planos de saúde. E falando nos bastidores aqui, você disse que trabalha com diversos planos, né? Como que é isso? Na Terralplan você encontra um plano de saúde para proteger a sua família, a sua empresa, saúde dos seus colaboradores, diversos tipos de produto para atender desde aquele público mais simples a um público mais exigente. Vem para a Terralplan que você vai encontrar profissionais altamente qualificados para atender a demanda da sua empresa. Então tá aí, ó, para você aí de casa,
tenha isso na cabeça. Saúde é coisa séria. E quando a gente fala da saúde da sua família, é mais sério ainda. Vem para a Terralplan, que aqui eles vão cotar um plano que cabe no seu bolso, no bolso da tua família, e vocês estarão cobertos. Terralplan, corretora de seguro e plano de saúde. Aqui a sua família está em primeiro lugar. Vem para cá. Vem. Assim como nós fizemos no primeiro turno, nós trouxemos o debate a nível federal para local, trazendo representantes dos partidos que estavam no pleito. No primeiro turno esteve aqui o Gilson Bargieri representando o PSB, o doutor Antônio Abud representando o PSDB e também representando o PT, o vereador Ricardo Correia. Hoje, as vias de decisão do segundo turno, eu tenho a presença aqui dos dois principais nomes dos partidos aqui na cidade de Peruíbe, que é o vereador doutor Luiz Maurício, a quem eu tenho o prazer de chamar de amigo, gosto bastante, e também o vereador Ricardo Correia, a quem eu chamo de amigo também, né? Ao contrário desses bestas, né, que ficam na internet brigando por causa de política, embora às vezes nós tenhamos visões diferentes das coisas, a amizade sempre prevalece. Então, primeiramente, obrigado, doutor Luiz Maurício e Ricardo Correia, pela presença. Tá? As pesquisas mostram aí um empate técnico. Curiosamente, é o mesmo resultado de 1989 entre Collor e Lula. Mudando a posição, né? O PT, que era segundo colocado, aparece em primeiro e, no caso, o Aécio em segundo. E aí a gente vê algumas características diferentes nessa eleição, como, por exemplo, nessa reta final, um empate técnico acirrado. Qualquer pessoa que diga que tem um resultado da eleição, quem vai ganhar, tá dando aí um tiro no escuro, porque não dá para dizer quem vai ganhar, né? Acho que ninguém é prepotente a esse ponto, nem os órgãos de pesquisa que erraram e muito nesse pleito eleitoral. E eu começo com o doutor Luiz Maurício. Doutor Luiz Maurício, segundo a pesquisa da Datafolha, parece que houve uma melhora aí no otimismo do cidadão com a questão da economia, do desemprego e tal. E eles acabam acreditando isso também a essa viradinha minúscula da presidenta Dilma, né? Eu tenho uma visão que o debate pode ter sido muito ruim para o Aécio, principalmente pelo nível, né, de discussão. Lembrando que a presidenta, goste ou não, é uma mulher e isso acaba dificultando um pouco até palavras mais ríspidas, que foi o que o candidato Aécio Neves usou. Você imagina que houve um desgaste aí nessa reta, um erro de estratégia da campanha do Aécio Neves a partir muito para ofensiva, a ter uma discussão pouco prática no aspecto de proposta, e isso pode ter prejudicado o candidato Aécio? Porque também a Dilma seguiu essa mesma linha, mas por estar no governo, talvez o impacto tenha sido menor. Bom, Cris, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa. A Cris, que eu também considero um amigo, né? E também o Ricardo. Dizer que o Ricardo, na verdade, muitos acham que nós somos até inimigos, né? Às vezes no plenário até pode parecer, né, Ricardo? Mas o Ricardo é um dos vereadores que eu mais me dou bem na Câmara, fora do plenário. Mesmo corintiano, mesmo ele sendo corintiano? Ele tem eu digo que ele tem dois defeitos, petista e corintiano. Né? Mas, Cris, o que a gente vê é o seguinte, o Aécio, ele deu até uma entrevista na Folha essa semana, dizendo que se ele fosse se basear nas pesquisas dos grandes institutos, ele não estava nem no segundo turno. Né? Então, na verdade, a campanha vem desde o início mantendo uma linha já pré-definida, né? O otimismo do partido é muito grande,
né? O otimismo do partido é muito grande. As pesquisas internas do partido, essa semana ainda eu estive em São Paulo na segunda e na terça-feira no diretório estadual, e o otimismo do partido é no sentido de que nós vamos sim ganhar as eleições. A diferença vai ser pequena, mas com certeza o PSDB, desde do início da era Lula, é a primeira vez com mais chance de ganhar a eleição. E o sentimento de mudança que a gente vê no Brasil, né? O sentimento de mudança que o brasileiro está querendo um governo novo, um governo que funcione, um governo que seja ético, né? Então, você não considera ético o governo do PT? Poxa, é a sua opinião pessoal, essa é a ideia. Na verdade, as próprias matérias jornalísticas, né, os próprios meios de comunicação estão divulgando, né? Então, é um escândalo atrás do outro de corrupção, né? Então, a gente percebe o aparelhamento da máquina pública. Na realidade, a gente percebe, e o brasileiro tá vendo realmente a necessidade de mudança de governo. Tá certo. Ricardo Correia, quando eu entrevistei o ex-ministro Berzoini, né, e faltando quase 2 anos para as eleições, Berzoini estava muito tranquilo quanto à reeleição da presidenta Dilma, e hoje a gente vê que existe um desgaste do nome da presidente e a coisa complicou, que está disputada pau a pau mesmo, né? Eu queria que você me respondesse o seguinte: será que sobrou arrogância para o PT para chegar nessa situação? Será que o PT achou assim, falou, olha, o que nós fizemos já foi o suficiente e a eleição está garantida, e agora aí bateu esse desespero, estão peidando para muzenga? Boa tarde, Cris. Agradeço mais uma vez também estar participando aqui do seu programa. A recíproca é verdadeira em relação ao Luiz Maurício. O Luiz Maurício, nós dois entendemos que a eleição não é uma guerra. Eleição é uma. Eu quero dar os parabéns para vocês são políticos de alto nível. Somos, e o Luiz Maurício é como ele disse, que ele tem esse conceito a meu respeito, eu também tenho o mesmo conceito a teu respeito, Luiz. A gente faz debate político, né? E não um debate de afronta, de agressões. Muito pelo contrário. As agressões que tem seria, por exemplo, em relação à defesa do partido, defesa em relação à corrupção. Cris, em junho do ano passado, que foi, acho que nós estivemos lá no Berzoini em março, abril, aí em junho do ano passado, mas eu já vinha te dizendo a respeito de uma articulação armada que eu falava que era coisa de nazifascismo. Você lembra disso, né? Então, o que acontecia já naquela época? Tinha um grupo, o Brasil que nós queremos. Esse grupo, eu entrei lá para debate, que eram pessoas do Brasil inteiro, né? E já com esse ódio em relação ao PT, que eu acredito que é o ódio porque é o partido que realmente colocou o povo na inclusão. Então, o que aconteceu? Eles marcavam manifestações no Brasil inteiro, Blumenau, Recife, e dali uma semana eles publicavam, olha, então as manifestações, desse grupo, já vinham ocorrendo há 2, 3, 4 meses. Então aí em junho do ano passado, aproveitaram a mídia, a PIG, o Partido da Imprensa Golpista, o que eles aproveitaram? Quem são os principais integrantes desse partido, você sabe? A Globo, a Veja, a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e por aí vai, Isto é. A época não, a época Carta Capital não, né? Sabe o que acontece? Pelo menos elas são mais isentas, né? Então, mas se você for ver, é isso. Então, o que eles fizeram? A Record, a Bandeirantes. Então, naquelas manifestações de junho, que eram pelos 20 centavos, que essas pessoas acabaram se apropriando dessas manifestações, Cris, e não ia dar em nada isso, não ia dar. Só que a Globo, a Record, eles começaram a remarcar outras manifestações, e a Globo ficou na história da Globo, ela nunca ficou um dia sem mostrar uma novela, nunca. Pode ver, a novela na Globo é de coisa de 40 anos. Eles ficaram 3 dias sem mostrar novela para mostrar manifestações. E a coisa foi crescendo. Cris, deixa eu terminar meu raciocínio. E a coisa foi crescendo, que eu quero falar porque o que está acontecendo com a Dilma, né? Então, Cris, a coisa foi crescendo em tal nível, né? Que
Na realidade, a Dilma estava com 80% de aprovação naquela época. Verdade, né? verdade mesmo. Então, conseguiram já começar a derrubar a Dilma para 30%. Você acha que foi uma campanha anti-PT? Foi uma campanha anti-PT como é hoje. É uma campanha nazi-fascista que se junta. Não estou dizendo que o PSDB é um partido social-democrata como o PT. É verdade. Poucas são as diferenças programáticas. Né? Só que eu entendo que estão usando o partido para fazer esse movimento. Então, o movimento contra a Dilma é justamente isso. Então, todos os escândalos que tem no PT, tem no PSDB. Começou. O escândalo de compra de votos, tá bom. Você entrar na minha próxima pergunta, Ricardo, eu vou pedir para Cascavel levar uma média de 3 minutos e 30, embora não seja um debate no sentido formal, é só para a gente criar um ritmo legal. Querido Luiz Maurício, o PSDB diz que o PT tem muitos escândalos. E ela, até é curioso a gente notar isso, falando friamente, falando imparcialmente, tendo em vista que o PSDB também tem uma coleção de escândalos que faria minha avó se remexer no túmulo. Minha avó que era tucana, né? Curiosamente tucana. E essa situação acabou criando o discurso para alguns de que tão corrupto quanto o PT seria o PSDB e seria o sujo falando do mal lavado. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, se você entende que existam muitos casos de corrupção no PT, no PSDB, assim como no PT, e aí a gente poderia citar diversos, como o Mensalão Mineiro, o caso agora Alstom Siemens, também complicado, que são tão violentos aos cofres públicos quanto o Mensalão e Petrolão agora, e diversos escândalos tem no PT. Me parece que o PT e o PSDB, quando o assunto é escândalo, são uma fábrica boa, né? Tem até nomes curiosos. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você imagina que um governo do PSDB vai ficar livre de corrupção? Cris, na verdade eu discordo totalmente com relação a esse posicionamento, né? O que a gente percebe, e é o que a história mostra, né? A história, os últimos anos, percebe petistas hoje preso, né? Preso porque houve uma condenação judicial, né? E essa história que o PT defende, de que porque nós deixamos investigar e o PSDB, isso é balela. Né? Eu não acredito que a Polícia Federal vai se submeter a um mando ou desmando de um presidente, de um governador ou de um político, ou até mesmo que os ministros do STF se submetam a isso também. Na verdade, o que aconteceu é que em alguns casos houve condenação, hoje tem petista preso, né? E você acha que isso acabou dando mais publicidade aos escândalos do PT? Talvez sim. Ou do PSDB não foi ninguém preso? Mas o que é importante deixar claro, Cris, é o seguinte: o PSDB nunca foi contra a investigação. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o que a gente quer é que seja investigado. Se alguém errou dentro do partido, tem que ser penalizado. Agora, com certeza, não vai ter nenhum PSDBista, nenhum membro do PSDB defendendo essas ações criminosas que foram feitas, como aconteceu em casos recentes, que nós vimos petistas defendendo o Zé Dirceu. E esses dias mesmo eu vi um comentário da pessoa falando assim: poxa, o Aécio Neves, quem ele começou andando na política, o Fernando Henrique, o Geraldo Alckmin, o Serra, estavam com eles nos debates na televisão. E a Dilma não tinha as pessoas que acompanharam ela partidariamente, está tudo preso. Então, a história mostra, né? E a justiça, eu acredito na justiça, então eu defendo que realmente seja apurado, né? Mas que haja uma apuração realmente imparcial. Tá certo. Ricardo Correia, com tantos escândalos quanto o PSDB, o PT acabou, me parece, ganhando uma projeção ainda maior, justamente porque os caras foram pro bico do urubu, pra boca do jacaré. Foram presos. E presos mesmo. Zé Dirceu, o Genuíno, o Delúbio Soares e tal. E me parece que uma das críticas a essas pessoas é justamente o fato do PT não ter sequer tirado esses caras de suas fileiras partidárias.
Você acha que o PT, tomando essa atitude, acabou dando uma anuência a esses corruptos? Ou você acha que é uma mera questão burocrática? Cris, em primeiro lugar eu queria aproveitar e pedir para os telespectadores, porque na realidade eu pretendia mais discutir propostas. E o que o governo PT fez, que nós vamos entrar nisso. Isso, mas é muito grande. Mas eu queria sugerir para as pessoas anotar um site, é www, anota também, Cris, depois sim, .dilma.com.br, para as pessoas entrarem no link Programa de Governo, 12 anos que transformaram o país. Então, eu preferia falar de projetos que o PT fez. Então, essa coisa, esses escândalos que a PIG, essa imprensa golpista, está fazendo, é justamente isso. Porque teve lá no Sindicato dos Bancários o Protógenes Queiroz, que foi reeleito deputado do PCdoB. Condenado agora, né? Ele foi reeleito. Foi eleito e condenado. Tá, condenado a quê? Não foi? Condenado a quê? Pelo vazamento do... Foi esses dados agora. Não, eu não tenho conhecimento disso. Mas foi. Foi ele e o Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim, ele tem um livro do Queiroz e do Paulo Henrique Amorim, que é a Privataria Tucana. E eles são claros, se for se investigado, e os dados, você tem o livro, Cris. Dá de presente, eu vou dar um de presente para o Luiz Maurício, que o Fernando Henrique tinha que estar na cadeia. Foi o maior roubo que teve no país, o maior esbulho do patrimônio público do país. E o povo, antes o povo que não tinha direito a estudar como tem hoje, o ProUni, o Fiesp, considerava um cara desse sociólogo, considerava essa figura intelectual. Um sociólogo que... boca de sovaco lá, que não tem. Então esse país estava sucateado mesmo. Então, em termos de escândalo, começou, o primeiro mensalão que teve foi o mensalão tucano, no governo, acredito eu, até do Aécio Neves. Foi. O segundo escândalo maior no país foi da Petrobras, que o Sérgio Guerra levou 10 milhões de reais, foi o primeiro escândalo da Petrobras. Então a Petrobras já vinha sendo sucateada na época do PSDB. Só que o PT não tem necessidade de ficar apontando, porque nós temos proposta, temos o que fizemos. Queria até ter a oportunidade de mostrar o que o PT... Agora eu queria que o Luiz Maurício também depois falasse alguma coisa que o PSDB fez para Peruíbe e fez pelo Brasil, e qual é a proposta deles, inclusive, para a água em São Paulo, que está feia a coisa. Tá certo. Doutor Luiz Maurício, a referência que nós temos do governo PSDB, a mais recente do governo PSDB a nível federal, foi o segundo mandato do Fernando Henrique, que é ao contrário do primeiro, que foi brilhante, que ele estabilizou a economia e deu uma série de avanços para o país na questão econômica. O segundo mandato foi muito ruim. Entregou o país com inflação alta, numa situação difícil mesmo para se gerir. E hoje nós temos aí o Aécio Neves se propondo como novo, né, tendo em vista que tem que carregar esse segundo mandato ruim do Fernando Henrique, porque é um mandato que é recente. Até mesmo na última eleição, em 2010, o Serra sequer citava o Fernando Henrique Cardoso, assim como nas campanhas do Aécio, ele não cita o Fernando Henrique Cardoso. Eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje, quando o PSDB fala de resolver questões econômicas, o que ele teria de prático, de projeto prático, tendo em vista que quando se fala sobre... inflação, e questiona-se para ele, como foi feito no Jornal da Globo, mas o que você fará para resolver a questão da inflação? Ele dá uma volta e não responde. Você acredita que exista um projeto formalizado ou o projeto de governo do PSDB vem sendo moldado conforme os debates, conforme as perguntas e de forma desorganizada? E você acha que o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso vem prejudicando o Aécio Neves? Ô Cris, mais uma vez eu vou discordar, né? Então, a história, mais uma vez a história mostra que os problemas enfrentados com relação ao segundo mandato do Fernando Henrique foi na ocasião da viabilidade da eleição do Lula. Né? Antes disso, a situação estava em tese estabilizada, com algumas crises, mas estabilizada. Por que o PSDB não usa isso?
se foi tão bom. Mas é falado, Cris. Muito pouco. Que Você não vê o Fernando Henrique no comercial a partir do momento... Poxa, mas lógico que é. O Fernando Henrique acompanha o Aécio em todos os atos de campanha. Quando tem algum ato de maior grandeza, o Fernando Henrique tá junto. O Aécio já declarou que o ministro da Fazenda dele vai ser o Armínio Fraga, que era o ministro do Lula, do Fernando Henrique. Que o Lula queria que ele ficasse, mas que ele recusou ficar no governo Lula. Mas, na verdade, Cris, a gente percebe esse sentimento de mudança, porque monstros que já haviam sido vencidos no passado voltaram, como a inflação. Poxa, mas como que vai acabar com a inflação que voltou e que é uma realidade, né, vereador Ricardo? É uma realidade que a inflação voltou. O dinheiro que a dona de casa gastava no supermercado há 6 meses atrás, hoje é muito maior, né? Então, a inflação tá aí e precisa ser enfrentada de uma maneira eficaz. Mas ele já Como disse que vai como fazer vai isso? enfrentar isso? Como que vai fazer isso? Primeiro, cortando o gasto do governo federal. Não é possível que se admita ainda os 40 ministérios, quase 40 ministérios, o tanto de cargos comissionados, e isso contribui para o gasto público, contribui para a inflação. Né? E ele já declarou isso, está no plano de governo dele, vai cortar cargos, vai cortar ministérios. Então, Mas não é o maior suficiente, né? Mas um país de 200 milhões talvez, de habitantes. Cris, talvez seja o primeiro efeito, seja o primeiro passo, né? Mas o que não pode é continuar uma inércia, que é o que tá, uma omissão que está havendo aí, e achando que tá tudo mil maravilhas. Eu até falei semana passada pro vereador Ricardo, eu gostaria de viver no mundo que a Dilma fala que existe. Eu gostaria de viver, mas nenhum brasileiro sabe onde é esse mundo, né? Então, na verdade, é importante que nesse momento o projeto econômico dele para combater a inflação é cortar os cargos. Uma das metas seria, mas seria a revisão do Código Tributário, seria a revisão, inclusive justamente, né? E isso faz parte e está escrito no plano de governo. É um assunto, Cris, que é bastante complexo. Que eu confesso não ter conhecimento técnico para estar analisando. Então, aposto que nenhum dos... Somos dois, então. Mas o vereador Ricardo ainda... Tá. Mas na verdade, Cris, a linha seria realmente... Tá. Seu tempo... Ô, Ricardo Correia, o que nós vemos aí hoje na questão do PT muito grande é que existe, de fato, um gasto muito grande, como disse o próprio Ricardo, isso é fato, desse tanto de ministérios, esse tanto de coisa que foi acontecendo, principalmente pela questão do PT agregar partidos fisiológicos, sanguessugas, no final das contas, em suas trincheiras para aprovar projetos, enfim. Isso acabou, de certa forma, dando ao PT figuras corruptas em cargos estratégicos, que foram o que talvez possa ter, inclusive, criado essa campanha negativa para o PT, né? Porque você, quando tem muitos ministérios, é evidente que você não consegue controlar tudo. E você joga o PMDB no ministério lá das quincas, o cara aprontou, quem paga a conta é o presidente. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: nos projetos em São Paulo, que você tem participado militantemente a respeito da campanha da presidenta Dilma, a presidenta demonstra vontade numa reforma ministerial, numa reforma política e, digamos assim, desculpe-me se eu estou sendo grosseiro, abrir menos as pernas para o fisiologismo político? Cris, quantos partidos tem apoiando o PT hoje? Quantos tem o PSDB? Quem que vai fazer mais cabide de emprego? Quem que vai ter que acomodar mais pessoas lá? O PT ou o PSDB? Em relação ao Fernando Henrique, eu queria até falar o governo dele. O governo do Fernando Henrique deixou o país com uma inflação de mais de 10%. Hoje não chega a 6%. Os caras aumentam a inflação projetada para o ano, que é 6,5%, está em 6%, aumenta para 6,25% a projeção. Eles falam que teve um aumento exorbitante na inflação. Na época do Fernando Henrique, crises no México, na Rússia, na Ásia, na Argentina, o Brasil ia à bancarrota.
a primeira coisa que eles faziam era ir para a televisão e mandar o povo apertar o cinto. Ou seja, aumentavam prazo de crédito, o povo parava de consumir, parando de consumir, quebrava as indústrias quebrando, quebrava as lojas, não tinha. Peruíbe parava, as lojas, as portas estavam todas fechadas, a praia fim de semana ficava vazia. Eu quero fazer um paralelo também, carro velho na rua. Eu quero fazer um paralelo em relação a isso, ao governo Fernando Henrique e ao governo de 12 anos do governo do PT. O governo do PT fez 18 universidades, por mais que eles falem que o Lula não tem estudo, fez 18 faculdades. O PSDB não fez faculdade nenhuma. O governo do PSDB tinha 2.400.000 estudantes nas universidades. O governo do PT hoje tem quase 5 milhões. Então, é visível. Então, o discurso deles, da PIG, que são as empresas golpistas, as imprensa golpista, qual é o discurso deles? É o discurso da corrupção que tem em todos os partidos, e que no último debate, inclusive, Cris, eu te dei um exemplo. Eu dei exemplo de Jesus Cristo, que foi o Filho de Deus na Terra, e ele tinha 12 apóstolos, e um apóstolo vendeu ele por dinheiro. Verdade. Então não tem como um partido que tem 2 milhões de habitantes, de filiados, controlar todas essas pessoas. Agora, falar que defende é mentira, tanto é que eles estão na cadeia. Agora, entre eles se... Inclusive, tem agora um inquérito aberto com a Aécio Neves, nem sei como é que eles abriram, faltando 2, 3 dias. Sempre, tá? Faltando 2, 3 dias para as eleições, eles abriram esse inquérito contra o Aécio Neves. Então, o que eu digo é isso, nós temos propostas, eu peço para as pessoas, depois, se tiver oportunidade, eu quero falar, inclusive, em relação a Peruíbe. Eu quero saber o que o PSDB fez para Peruíbe. O PT, 863 casas do programa Minha Casa Minha Vida. O PT tem o programa Minha Casa Melhor, que mobilia tanto móveis como utensílios para as pessoas aqui de Peruíbe. Eu quero saber quantas casas o PSDB entregou aqui para Peruíbe em todos esses 20 anos que eles estão aqui. Nenhuma. Eu quero outra coisa. Programas Mais Médicos, nós temos 6 médicos aqui. Então eu quero discutir, Cris, que a próxima pergunta, se possível, é de que nós fizemos. Agora, ficar falando de corrupção, aí eu não quero. Eu quero mostrar para o povo que foi muito mais beneficiado do que o PSDB. Tá certo. Doutor Luiz Maurício, é até interessante o tema aí do impacto das políticas públicas do PSDB e do PT na cidade de Peruíbe. Era a minha próxima pauta, viu, Ricardo? Acho que alguém vazou a minha pauta pro Ricardo aí. No último debate, a presidenta Dilma pegou no pé do Aécio do PSDB, citando um dado interessante, que no governo dela foram construídas, acho que aproximadamente 300 escolas técnicas. No governo do presidente Lula também foi mais um tanto. E nos 8 anos do governo aí do querido... Pode pegar aqui, fica à vontade, querido. Vem pegar aqui. E nos 8 anos do governo, Luiz, do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um número oficial, isso é oficial, de 11. Hoje nós temos uma escola técnica abrindo em Peruíbe aí, também um projeto do governo federal. Né? Eu queria que você me dissesse o seguinte: Peruíbe hoje acaba tendo uma relação um pouco delicada com o nosso governador, o Geraldo Alckmin. Né? Não sei se a própria prefeita atual e a outra criaram essa dificuldade de relacionamento, mas a verdade é que abriu um AME e um UPA, que teria, em tese, um apoio maciço, principalmente o AME, do governo estadual. Eu estive na reunião que o governador disse que iria apoiar aí com verbas, e me parece que o governador ele dá uma atenção de uma forma para Peruíbe, e para a cidade de Itanhaém, que o prefeito é do PSDB, ele dá uma outra forma. Você acha que o PSDB hoje ele tem aí o respeito do país e principalmente do cidadão de Peruíbe a ponto de confiar o governo federal, tendo em vista que parece aparentemente que existe uma diferença de tratamento entre um município e outro? E eu quero deixar claro um exemplo da nossa realidade: Itanhaém e Peruíbe. Existe falha dos outros prefeitos, que pode ser também, esteja essa explicação,
ou o governador realmente está mais preocupado com o Marco Aurélio, que é do PSDB? Ô Cris, nós estamos falando de 2 anos de mandato dessa gestão, que o Marco Aurélio Itanhaém é prefeito. Mas era a base do Porcel. Mas olha só, será que o problema não está a nível de município? Quero que vocês olhem para a câmera, tá? Será que o problema não está a nível de município, de não ter projeto, de não bater na porta do governador, na porta dos secretários? Pode ser. Né? Itanhaém conseguiu muito recurso esse ano, mas apresentou os projetos lá nas secretarias de cada pasta no governo do estado. Na verdade, o governo do estado, para efeitos de comparação, o governo do estado, nos últimos 12 meses, destinou mais de 20 milhões de reais em convênios aqui para o município. Convênios que são aqueles repasses que são voluntários, são repasses que não são obrigatórios, não são os impostos. Convênios que são firmados com os municípios. 20 milhões de reais. Sabe quanto em convênio o governo federal apresentou nesses últimos 12 meses? 800 mil reais. Olha o comparativo. 20 milhões de reais para 800 mil reais. O que nós queremos, Cris, é que o Peruíbe tenha a atenção do governo federal como o governo do estado, que foi aprovado pela população de Peruíbe, mas como o governo do estado dá à nossa região e à nossa cidade. Peruíbe teve, nas últimas eleições, o Geraldo Alckmin teve 60% dos votos. Foi reeleito no primeiro turno. Verdade. Então, a própria população de Peruíbe aprova o mandato dele. Você acha que a população de Peruíbe... vamos nos basear aí nas 2 últimas eleições municipais, né? Todo mundo conhece meu posicionamento crítico quanto à qualidade da Câmara Municipal e quanto à qualidade dos gestores. Eu particularmente acho a prefeita Ana Preta terrível. Quando a gente fala que o Geraldo Alckmin teve uma votação expressiva aqui, será que o eleitor de Peruíbe está votando certo? Ô Cris, mas olha o exemplo. Tá pensando bem antes de votar? Tô usando o exemplo dos últimos vencedores. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida porque é um governo aprovado e que trouxe muitos recursos aqui para nossa cidade. Estou falando dos últimos 12 meses, 20 milhões de reais de recursos. Agora, o que acontece é o seguinte, Cris, a título de exemplo, eu consegui, junto com o deputado federal Vaz de Lima, em agosto do ano passado... Por sinal, muito amigo meu. Em agosto do ano passado, uma emenda parlamentar de 250 mil reais para a construção de uma praça de esportes no Parque W. Isso faz um ano. Essa semana eu tive uma informação de que a Prefeitura de Peruíbe apresentou um pedido de mais 210 dias, prorrogação do prazo para apresentação do projeto. Então a incompetência está na Prefeitura... Poxa, está mais do que claro que a incompetência, que é falta de planejamento, que é falta de gestão do município. Então, eu estou citando... Ricardo tem um exemplo aí, até para usar, que é aquela do Ribamar de 1.600.000 do governo federal, que seria para construção ali e tá parado, nem tocou no negócio. Nós falamos eu tô citando um exemplo de uma emenda parlamentar de 250 mil, que para nós, cidadãos, parece que é muita coisa, mas para a prefeitura não é quase nada. E o hospital de Peruíbe, que o governo do estado tinha liberado 7 milhões de reais, a licitação estava feita e devolveram o recurso. É problema do governador ou é problema do prefeito? Tá certo. Obrigado. Ricardo Correia. Aí o Luiz Maurício trouxe um número que já me deixou preocupado. Só 800 mangos veio aí para convênio do governo federal. Ricardo Correia, o seguinte. Hoje você faz parte da base do governo Ana Preto, tá? Que é um governo que todo mundo sabe é muito criticado, vem passando por uma série de dificuldades, como falta de planejamento. Essa verba do governo federal aí é uma vergonha para a Prefeitura de Peruíbe, que ninguém pode culpar a presidenta de não ter mandado a verba. Tem que culpar a Prefeitura que não vem executando o projeto. Isso é brilhante. Você acha que o Luiz Maurício usou o exemplo aí da votação expressiva que o PSDB tem na cidade. Você acha que talvez hoje o PT apoiando a candidata Ana Preto até em carreata lá, tal, ela possa atrapalhar um pouquinho, ela pode estar atrapalhando um pouquinho aí a popularidade da Dilma na cidade? Ela está puxando a Dilma para baixo? Porque a Dilma,
tem uma atuação, a gente tem uma cidade muito pobre, isso eu não estou defendendo, nós temos uma cidade muito pobre e tem muitas pessoas impactadas por projetos sociais do PT na cidade. Mas me parece que nem isso vem se tornando sensível à votação da presidenta Dilma. Ao que você acredita isso? Você acredita isso, a ligação hoje do PT com a prefeita Ana Preto? Não, Cris, muito pelo contrário. Houve na política uma mudança muito grande a partir do momento da entrada das redes sociais, que ou felizmente ou infelizmente em Peruíbe, começou comigo com aquele grupo Fazer Peruíbe Acontecer, que foi o primeiro grupo de debate político. Te ajudou muito na eleição? Me ajudou e ajudou. Deu uma projeção? Isso, deu. E então, através das redes sociais, hoje governo nenhum tem uma aprovação. Não tem o Marco Aurélio Itaém, não tem o Mourão na Praia Grande, não tem a Márcia Rosa em Peruíbe. Mas não tem... o Mourão, deixa eu te falar, o Mourão na Praia Grande, segundo as pesquisas do IPAT, tem uma aprovação gigantesca. É o melhor, mas não chega a ter aquela aprovação que ele já teve de 80%, 90%. Então, o que acontece em Peruíbe hoje, por exemplo, quem critica o PT tem oposição, é oposição ferrada, são os mesmos que criticam a prefeita Ana Rosa. Agora eu queria até fazer um desafio para o Luiz Maurício, amanhã ou depois ele trazer provas. Peço que você olhe para essa câmera, viu, Ricardo? Eu queria que ele trouxesse provas desses 20 milhões, porque chegar aqui e falar também é difícil. Agora eu tenho um documento aqui, que o governo federal mandou para Peruíbe em 2014, a importância de R$ 4.552.339,86. Posso ver? Deixa eu dar. Tá. Então, o PT mandou essa importância e as coisas que o PT já fez por Peruíbe, além das 863 casas, que o PSDB não fez nenhuma, além do programa Minha Casa Melhor, o programa Pronatec, que hoje o jovem de Peruíbe estuda, o programa Pronatec, que é o programa Universidade para Todos, tem a FIES, que é o programa Financiamento Estudantil, tem o programa do Bolsa Família, que hoje em Peruíbe 3.450 famílias recebem o Bolsa Família, beneficiando 7.500 beneficiados do Bolsa Família. É uma verba que é enviada pelo governo federal de R$ 575 mil para esse programa. Aqui tem o SAMU, que é um programa do governo federal, do Lula, que foi criado em 2004. O SAMU, como a AME, o AME, a UPA, eles recebem verbas tripartites, que é da federação, que no caso é o governo federal, o municipal e o de estado. O governo municipal faz a parte dele, o federal faz a parte dele, só que o governo estadual, tanto de Minas, atualmente, que a partir do ano que vem vai mudar, com o governo do PT lá, com o Pimentel, o governo federal, o estadual, em Minas e em São Paulo não faz repasse nenhum para a saúde dos municípios. Veio o INSS, que o INSS, vou até falar, foi uma emenda do ex-deputado, hoje prefeito da Praia Grande, o Mourão, que está apoiando a Dilma. Uhum. Ele se arrependeu de estar no PSDB, está apoiando a Dilma, participou de várias reuniões conosco, já viu onde que ele estava. Peço para você acelerar o seu raciocínio. Legal. Que eu tenho que... E o financiamento, como é tripartite, é o município, o governo do estado, o governo federal e a emenda do Mourão, que hoje apoia a Dilma. E o funcionamento, todo o custo é do governo federal. Sem contar, estou falando aqui de Peruíbe, né? Que tem a farmácia popular. Hoje, antes, eu lembro que quando a gente era mais jovem, eu não tão jovem, mas você era criança, você tinha que comer pé de galinha para fazer canja. Hoje a gente compra o frango inteiro. Hoje não tem um pobre que não come carne. Na época do Fernando Henrique, eu queria ver se tinha condição de um pobre comprar 1 quilo de carne, 2 quilos de carne. Comia ovo e hoje é carne. E antes era ovo, antes era pé de galinha, hoje compra o frango inteiro. Então teve grande modificação, né? E em relação até ao município, eu quero dizer o seguinte, o mesmo ódio que essas pessoas têm contra o governo da Dilma são os mesmos que têm o ódio contra o governo da Ana Preto. Tá, e eu queria até já lançar um desafio aqui para o Luiz Maurício. A semana que vem a gente debater, eu defendo o governo e ele defende a oposição. Tá certo. Eu vou mostrar para ele que esse governo é muito melhor que os que ele apoiou, talvez. Olha, Ricardo, nesse assunto até eu vou entrar no time do Luiz Maurício aí, viu? Ô, Luiz Maurício,
é a última pergunta antes de terminarmos aqui e ir para considerações finais, né? Um dos grandes pontos positivos do PT no governo federal são os projetos sociais. No próprio site do PSDB, tinha, nesses últimos anos, uma série de textos execrando os projetos sociais do PT. Inclusive tirando onda, chamando de Bolsa Esmola, Bolsa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Curiosamente, no debate, viveu uma questão de, como eu posso dizer, de quem é o pai da criança, né? Colocando até o Fernando Henrique como pai da criança. Então a gente sabe que o PT deu uma projeção muito grande pro projeto e o PSDB, inclusive, votou contra diversas vezes a questão do Bolsa Família e foi crítico, pesado dessa situação. O próprio Álvaro Dias deu uma série de declarações contra o Bolsa Família. Hoje, a Marina Silva e o próprio Aécio Neves, em campanha, dizem que vão aprimorar o projeto do Bolsa Família. O que aconteceu nos últimos anos, vou precisar aí, nos últimos 2 anos, que o PSDB mudou de opinião tão rápido quanto a Marina e hoje é um apoiador ferrenho do Bolsa Família, diz que vai aprimorar. Eu queria que você respondesse rapidamente para a gente ir para as considerações finais. Cris, na verdade, o maior programa social do Brasil dos últimos 20 anos foi o fim da inflação, foi o Plano Real, né? Isso que possibilitou todo esse crescimento a nível de Brasil e para todos os brasileiros. O Bolsa Família, isso já foi demonstrado. O Bolsa Família, na verdade, é a reunião de alguns projetos assistenciais que o governo Fernando Henrique criou e que o PT votou contra. O que aconteceu foi que o Bolsa Escola, o Vale Gás, o Cadastro Único foram unificados e há um decreto, inclusive foi veiculado nas redes sociais nos últimos dias, o próprio ex-presidente Lula elogiando, no lançamento do Bolsa Família, elogiando o governador de Goiás do PSDB, o Marconi Perillo, de que ele teria sido o pai do Bolsa Família. Não é mais do Fernando Henrique. Então, foi uma suruba isso, porque ninguém sabe quem é o pai. Mas está documentado, tem vídeo e tem o decreto reunindo. Então, na verdade, e o programa assistencial do PT, lá em 2001, 2002, era o Fome Zero, que ninguém ouve mais falar desse tal do Fome Zero. mas o que é importante também, Cris, é dizer o seguinte: o vereador Ricardo diz a questão da rejeição dos governos. A tribuna fez recentemente, nos últimos 15 dias, avaliação das cidades, das maiores cidades aqui da nossa região. E tá chegando na nossa aqui. Ainda não chegou aqui, mas prefeito de Praia Grande, que é do PSDB, o Alberto Moron, que é do PSDB, e o prefeito... Por que ele tá apoiando a Dilma, você sabe? É fato novo pra eu. Ele tá apoiando a Dilma. Ele tá apoiando a Dilma. Não tenho conhecimento disso. Você não sabia? Mas tá apoiando a Dilma. E o prefeito Paulo Alexandre Barbosa com 60% de aprovação. Então, cidades bem administradas são aprovadas pela população. E o que é importante também é o seguinte: o vereador Ricardo, ele está acostumado a defender governo ruim. Defende a Dilma e defende o governo Ana Preto. Então, é por isso que ele está aqui. É um vereador que eu tenho enorme respeito, mas que tem esse costume de defender governo ruim. Então, fica aí a demonstração de que, na verdade, cidade bem administrada é aprovada pela população. E, Cris, a documentação está aqui. Foi impressa minutos antes de eu vir para cá, do site da transparência do governo federal e do governo do estado. Eu vou deixar à disposição aqui do seu programa. Tá certo. Obrigado, Luiz Maurício. E Ricardo, agora você falou que você é especialista em defender governo ruim. Ricardo Correia, os programas sociais do PT, como sempre, são a bandeira do partido. É evidente que ele criou uma base eleitoral muito forte em decorrência desses projetos sociais. Eu digo ProUni, Bolsa Família, FIES, Pronatec, enfim, uma série de... Brasil Sorriso. Uma série de projetos que o PT criou e criou uma base eleitoral fiel a ele por causa desses projetos.
em grande parte por causa desses projetos esses que eu acho interessantes porque atende a população mais carente. Uma das acusações é que seria que esses projetos são, na verdade, muletas eleitoreiras, que não avançam mais do que o puro e mero assistencialismo. A pergunta é, o PT implantou projetos sociais para mudar a vida das pessoas. Qual é o impacto disso no futuro? A tendência é diminuir o número do pessoal do Bolsa Família, diminuir o pessoal dependente dos ProUnis da vida. E se diminuir, será que o PT ainda teria essa grande massa votando favorável a ele? E eu não tô sendo pejorativo, até porque a gente sabe que o eleitorado trabalha com gratidão. Se você prestou um bom serviço, ele vota em você. A pergunta é, também, os projetos sociais do PT não seriam aí, projetos sociais esses, quero deixar claro, pelo amor de Deus, que eu sou favorável aos projetos sociais e apoio. Mas, falando friamente, não se tornou uma muleta do PT? Não se tornou aí um voto de cabresto do PT? Cris, eu entendo o seguinte, em 2002, tinha 55% dos brasileiros na base da pirâmide, ou seja, na classe D e E. E a classe média era exatamente 37% dos brasileiros. Hoje, 2002, Fernando Henrique. Hoje são 55% na classe média e esses que também estão na classe média trabalhando, estudando, se formando e que não têm conhecimento. Porque esses jovens, e a classe D e E hoje é 25%, então inverteu e até para menor, né? Para menor do que. Então, esses jovens, eles não têm, assim, eles não têm um paralelo entre o governo do PSDB, porque nós já estamos no governo há 12 anos, eles não têm um paralelo. Então, o que acontece? Eles não têm esse paralelo. Um menino hoje de 22 anos tinha 9 anos na época, então não dá para ele fazer isso. Então, eles acham que já nasceram com esses programas, todos esses benefícios. Em relação, a única coisa que eu acho que o Luiz Maurício falou, e eu vou até elogiar ele, porque eu gosto muito dele, que realmente foi o Plano Real que mudou o país. Só que eu queria falar da história do Plano Real. Mudou mesmo, estabilizou a economia, foi muito importante. Então, o Plano Real foi um plano de Itamar Franco, que quem elaborou foi Edmar Baixa. O Fernando Henrique, ele era o ministro da Economia que apenas se locupletou disso. Ele se locupletou de uma tal forma. Por quê? E aí, mas não é esse o trabalho do ministro? Mas o cara é social. Não, era o trabalho do presidente, porque o plano, todos os outros planos, tem o plano Itamar, tem o plano Sarney, tem o plano, era o presidente que levava. Por que o Itamar Franco deixou o cara se apropriar disso? Ele deixou ele se apropriar. Inclusive, o Itamar Franco ficou chateado com isso. Morreu, era a única frustração dele foi deixar ele se apropriar desse plano. Por quê? O que era? Então, eles tinham um grupo político que ele confiava nesse grupo, que depois ele foi traído por esse grupo, que não tinha reeleição. Então ele tinha que escolher Edmar Baixa, seja lá quem for, o Malan. Então escolheram o sociólogo. Sociólogo, que como eu falo, naquela época qualquer um era intelectual e até esse sociólogo era considerado intelectual. Será que eu nessa época seria intelectual? Seríamos, porque não teria tanto jovem estudando, tanto jovem inteligente, então você vê que o nível escolar, o nível intelectual do Brasil era baixo. Então pegaram essa pessoa e para ser o cara que foi participar da reeleição. Não tinha reeleição naquela época. Então ele se apropriou desse plano. Então, para mim, é plano Itamar Franco. Né? Então, o que acontece nesses 4 anos? Como não tinha reeleição, ele foi para a reeleição comprando votos no Congresso, que isso daí a mídia só deu uma informadinha, porque a mídia, na realidade, é PSDBista, só deu uma pequena informação e o cara comprou, que foi o primeiro grande escândalo de compra de votos no Congresso. Verdade. Então, comprou votos, fez a reeleição e hoje vem o Aécio Neves dizendo que vai acabar com a reeleição. Aí é só besta para acreditar nisso. Tá, Ricardo, agora eu passar pro Luiz Maurício, tá? Luiz Maurício, obrigado pela presença. Eu quero que você dê suas considerações finais, fale aí do seu candidato, por que Peruíbe deve votar no seu candidato, e é o mesmo vai acontecer com o Ricardo. Mais uma vez, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Na Mira Informação Verdade, político jovem, querido, de alto nível e que briga aí pela nossa cidade. É um prazer muito grande, as portas sempre estão abertas aqui para você. Eu agradeço, Cris, a você, a toda a equipe do seu programa.
É um prazer é nosso aqui de estar presente e a maneira carinhosa que a gente sempre é tratado. Também agradecer aqui o vereador Ricardo. Tivemos aqui uma demonstração de que não precisa brigar para falar de política, né? E dizer ao telespectador, né, que chegou a hora da mudança, né? E quando a gente fala de mudança, a gente fala em ter um governo novo, ter um governo honesto, um governo que funcione, um governo decente e um governo eficiente. E que em Peruíbe essa mudança já começou. No primeiro turno, o Aécio teve 41% dos votos e a Dilma foi apenas a terceira colocada. O povo de Peruíbe mostrou que é um governo honrado e um governo que cuide das pessoas e não apenas dos partidos políticos. No segundo turno, nós vamos aumentar ainda mais essa margem, né? Então, no domingo, vamos votar Aécio 45, mostrar que a hora da mudança chegou e tornar o nosso sonho de mudança em realidade. E mais uma vez agradeço a presença e a audiência. Ricardo Correia, primeiramente, é um prazer muito grande tê-lo aqui mais uma vez. Você com o seu jeito polêmico, é um querido aqui da nossa TV, sempre está presente aqui, não foge da raia, fala dos temas que acredita e tal. Eu acho que a ideologia política é isso. A gente não precisa concordar em tudo, mas respeitar o próximo, tá? Quero dizer que você, além de tudo, é um amigo querido, um amigo da TV Vale das Artes, sempre está com a gente, sempre nos atende quando necessário. É uma pessoa que a gente tem na mais alta conta, assim como o Dr. Luiz Maurício. Quero que você aí diga para o candidato, para o pessoal de Peruíbe, o porquê votar na sua candidata e peça aí, venda o seu jabá da Dilma presidenta. Cris, mais uma vez eu quero te agradecer. Agradecer ao meu amigo Luiz Maurício, que o Luiz Maurício é meu amigo. Eu já disse para ele que na próxima eleição, se ele não fosse esse partido, eu até votava nele, que ele é candidato a prefeito, até faria campanha, mas ele está no partido errado. E ele é jovem, ele acha que também não viveu o governo Fernando Henrique. O Luiz Maurício era muito novo, ele não sabe as agruras daquela época, né? E por que votar na Dilma? Porque falar que o Aécio Neves é o novo é ruim, hein? O vô dele já era um cara daquele partido, como é que era? O DN, né? Que era um partido já de direita, que apoiou a Arena. Então esse menino nunca entrou numa padaria para comprar um pedaço de pão. Ele entra, às vezes... Vou deixar isso aí para lá, que eu não quero atacar ninguém, vai. Então, o Aécio Neves, o novo, tanto é que Minas conhece ele. Minas, que ele foi governador de Minas e reelegeu lá o sucessor, e que agora o povo de Mineiro... Quero até parabenizar os mineiros aqui de Peruíbe, os nordestinos, que eles são contra nós também. Então, o que eu queria era que essas pessoas analisassem bem que o cara não é o novo. Em Minas, ele perdeu o governo do estado, nós ganhamos o PT através do Pimentel no primeiro turno, e a Dilma foi a mais votada, enquanto que ele foi o terceiro colocado lá em Minas. Então, eu queria que quem conhece o Aécio não vota nele, porque o cara não é novo. E a Dilma, por tudo que ela fez por Peruíbe, a única coisa que eu sei que o PSDB fez por Peruíbe e ainda vai fazer é expulsar as famílias lá da Barra do Una. Que enquanto ele não tirar as famílias lá da Barra do Una, o Aécio Neves, o governo do PSDB. E outra coisa que eu queria falar... Ricardo, rapidamente pra gente... Eu queria falar dos dois projetos também para Peruíbe. É o Meu Banho Minha Vida... E outro projeto é balde para todos. Eles vão implantar logo no começo do governo do Aécio. Eu queria também, Cris, encerrando o definitivo mesmo, né? É falar para o povo que eles vão ter 2 trabalhos como tiveram na época do Collor. É eleger e daqui a um mês querer tirar. Porque a primeira medida que o Ibrahim Eres, a primeira medida que o Ibrahim Eres disse que vai ser medidas impopulares. Então, obrigado. Primeiramente eu quero agradecer a você pela sua audiência, agradecer aqui meus convidados. Foi um conversa de alto nível, cada um expondo as suas ideias, e a democracia, a TV Vale das Artes é isso daí. Peço que você pense muito bem antes de votar, é muito importante que você pense muito bem antes de votar. Domingo você está decidindo o futuro de mais de 200 milhões de pessoas neste país. Então pense bem, nós temos uma ferramenta chamada internet que é muito fácil você pesquisar sobre projetos, sobre a vida de cada candidato. Vamos ter um país de alto nível, então é muito fácil você aí de casa pesquisar a vida do seu candidato, saber quem é ele e aí tirar as devidas conclusões. Viva a democracia e agradeço a você que acompanhou a cobertura do Na Mira Informação Verdade na eleição. Eu acho que nesses 16 anos de história
da TV Vale das Artes, nunca a cobertura de um pleito a nível federal foi tão bem feita, modéstia à parte, como dessa vez. Eu quero agradecer aqui o José Contreiras, que nos ajudou a desenvolver também aí os programas cobrindo a eleição, o Tuca Fumagalli, que vem trabalhando arduamente, cobrimos, né, Tuca? Um baita de um trabalho aí o primeiro turno, a Cascavel, o Gabriel Biscoito, todo mundo, agradeço, o Dylan também, agradeço a todo mundo e obrigado pela audiência, até o próximo programa na Mira Informação Verdade, se Deus quiser, claro.